Pessoal, bom dia, a paz de Cristo, uma manhã abençoada para vocês que estão entrando aqui no canal para ouvir essa mensagem. Peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. O Senhor, Ele sempre posiciona os seus servos no lugar correto, sabendo Ele já de tudo que vai acontecer. E nessa manhã de terça-feira eu queria falar um pouquinho sobre a personagem Esther, porque era uma mulher que foi escolhida para ser rainha no reinado do rei Assuero. E ela foi colocada ali, e a história ela se inicia falando desse contexto de casamento, porque a rainha do rei Assuero, chamada Vasti, Deus honrou o rei, ela foi ali retirada da sua posição e foi feito um concurso para que uma nova rainha fosse ali colocada no lugar de Vasti. Então Esther venceu esse concurso e acabou ali se casando, se tornando a rainha do rei Assuero. E o texto ele começa, o relato do livro de Esther, com essa situação, com esse acontecimento, e aí depois entra uma outra história, alguns outros personagens e a história meio que muda. E aí o assunto principal do livro passa a ser uma trama onde um homem maligno chamado Amã tenta destruir o povo de Deus. Os judeus que viviam ali, naquela fortaleza, eles viviam ali naquela cidade, naquele reino do rei Assuero. E esse homem ele faz uma trama ali, ele prepara, ele leva isso diante do rei, de uma forma muito, uma estratégia, de uma forma muito esperta, muito, digamos assim, maliciosa, seria essa palavra. De uma maneira muito maliciosa, ele leva e o rei vai e aprova, E o que o rei estava aprovando ali era a extinção dos judeus, que era na verdade o povo de Esther. Esther era judia. Então a história, basicamente esse é o grosso da história do livro de Esther. E aí surge um personagem interessante chamado Mardoqueu, que é o tio de Esther. E é ele quem vira para Esther e fala: olha só, teu povo vai ser morto, vai ser exterminado, e você foi colocado numa posição correta. Você foi colocada na posição de rainha. Se tem alguém que pode interceder junto ao rei para poder salvar o seu povo, é você mesmo. Só que Esther ela fica meio receosa. E Esther ela fica um pouco, ela entra numa certa negação, por ter medo de acontecer alguma coisa com ela. Mas fato era que aconteceria alguma coisa com o seu povo. E aí Mardoqueu vira para ela e fala: quem sabe se para esse momento, para esse tempo, você não foi colocada nessa posição. Ou seja, quem sabe se não foi para isso que você foi colocada como rainha, para poder estar ali e interceder pelo seu povo e operar livramento. O Senhor operar um livramento. Porque Deus ele já via todo o cenário que se desenharia. Deus já via à frente, do que aconteceria. E com certeza eu acho que Esther tendo sido colocada ali, tenho certeza que Esther sendo colocada ali, ela foi o motivo de Deus ele livrar o seu povo. Esther ela tinha muitos receios, mas ela vai até a presença do rei e ela intercede pelo seu povo. E aqui nessa manhã de terça-feira, eu tô meio perdido no tempo, quase que eu falei segunda-feira, sobre isso que eu gostaria de falar. Que Deus ele nos coloca em posições estratégicas. O Senhor nos coloca em posições privilegiadas para que venhamos a ser livramento de Deus para algumas vidas, para um lar, para uma pessoa. Deus ele nos coloca em posições privilegiadas. Só que às vezes nós temos receio. Só que às vezes nós tememos, de pagar esse preço, vamos dizer assim, de usar esse privilégio, essa posição em favor de algo, em favor de alguém. Esther ela tinha um receio de perder talvez até mesmo o seu posto, de ser deposta, como foi deposta a rainha lá no início do livro de Esther, a rainha Vasti. Só que Deus colocou ela ali para isso. Essa posição que o Senhor te chamou, que o Senhor confiou a você, que Deus te colocou, é uma posição de privilégio, mas não é para te privilegiar. É para que você tenha um discernimento privilegiado.
uma visão privilegiada, para que você tenha um entendimento privilegiado de tudo aquilo que está acontecendo, para que você entenda quantas pessoas dentro da sua família, dentro do seu trabalho, no meio dos seus amigos, precisam que você chegue na presença do Rei e ore por elas, que você interceda. Deus, ele faria com Esther ou sem Esther. Mas do que ele vira para Esther e fala assim: olha, se de todo te calares, ou seja, se você não falar nada com o rei, salvação haverá de uma outra forma, porém tu e a tua casa perecerão. O que ele está dizendo? Olha, se você não fala nada, Deus vai arrumar um outro jeito de livrar. Nós não somos os últimos intercessores, nós não somos os últimos pregadores, não. Deus vai arrumar o jeito de mandar alguém para falar, de alguém interceder, né? Aí ele fala para Esther: se de todo te calares, Deus arrumará outro jeito, né? Outra forma, mas a sua casa e você não serão poupados. Haverá ruína para a sua casa. Então, nós somos os atalaias. Somos os atalaias do nosso lar. Deus tem te levantado como atalaia, como aquele que vai ver a situação e entender o que realmente está acontecendo, e vai tocar a trombeta, vai orar, tocar a trombeta e orar, vai interceder. Esther, ela jejuou para entrar na presença do rei Assuero. Ela jejuou para chegar na presença dele e, entrando na presença dele, interceder. Não era o momento de ela entrar na presença do rei Assuero, e se alguma das rainhas do rei entrasse na presença dele fora de hora, ou qualquer um outro súdito, se entrasse na presença dele fora de hora e não houvesse aceitação, seriam mortos. A pessoa seria morta na mesma hora, se o rei não estendesse o seu cetro. Só que a Esther, ela achou graça, ela entrou na presença do rei e o rei estendeu o seu cetro. Talvez nós vivemos muito isso, né? Talvez o que você esteja passando agora, você ore. Talvez em algum momento você ouviu que ainda não é o tempo. Talvez em algum momento você veja ou perceba que de fato as coisas não são favoráveis para mudar. Mas entra na presença do rei. Entra na presença dele. Ainda que as coisas, humanamente falando, não sejam propícias. Ela entrou mesmo que não fosse o tempo para que ela entrasse, mas ela alcançou graça. Entra na presença do rei, que da mesma maneira tu irás alcançar graça. O cetro do rei Assuero foi estendido para Esther. E ele disse: olha, pede-me metade do meu reino e eu te darei. E ele aprovou a entrada dela na presença dele e ainda ouviu a sua súplica. Ouviu ali o pedido de Esther. O Senhor está pronto para ouvir a tua oração. Deus se tornou propício. A graça do Senhor permite que nessa manhã você venha entrar na presença dele e suplicar e pedir por aquilo, por aquele que está dentro do teu coração, o motivo da oração. Entra na presença. Você foi colocada nessa posição de atalaia, nessa posição privilegiada para esse motivo. Esther, ela pede, o rei não podia revogar. Eu falei isso esses dias aqui numa outra mensagem. Ele não podia revogar um edito medo-persa, um edito persa que tinha sido feito por ele. Mas ele fez um outro edito. Porque a lei que foi assinada pelo rei, foi editada por ele, foi decretada, haveria um dia onde os judeus seriam exterminados. Ele não podia revogar essa lei. E aí ele fez uma nova lei, um novo decreto, para que naquele mesmo dia todos os judeus, onde estivessem, pegassem armas e defendessem suas famílias. Às vezes o juízo, a destruição já está em curso. Às vezes o processo natural de destruição, de ruína, já está em curso. E nada pode ser feito quanto a isso, porque isso às vezes é uma colheita. Isso às vezes são consequências de escolhas, de atitudes que tomamos ao longo da nossa vida inteira. Então o rei, o Senhor, ele não vai revogar. Mas aí um novo decreto foi feito para que todos os judeus pegassem armas e defendessem as suas famílias. Deus está fazendo um novo decreto.
para que você se defenda, para que você defenda os seus, para que você pegue em armas espirituais e lute pelos teus. E assim foi feito. Lá no final do livro de Esther. E a palavra fala que o Senhor operou um grande livramento, que eles não foram exterminados. Eles pegaram em armas, se defenderam e prevaleceram. A mesma coisa Deus vai operar. Mas se é a mesma postura que Esther teve, mesmo ali com as suas reservas, mesmo ali no início temendo, em dúvida, mas depois ela se posicionou. Se você entrar nessa mesma posição, entrar na presença do rei, ele será propício a você e a tua bênção acontecerá. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, nesse dia de terça-feira. A paz do Senhor Jesus.